Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Olha eu de novo por aqui para mais um belíssimo e maravilhoso, edificante podcast Transformadamente. Mais um episódio que eu tenho certeza que irá promover a sua edificação e transformar a sua mente. E queremos oferecer mais uma vez esse episódio, os oferecimentos Tony Silva Barbearia, ele que é um dos nossos patrocinadores aqui, que tem contribuído para que os podcasts e os episódios não parem de acontecer. Um abraço, Tony, tudo de bom para você. Meu lado aqui está ele, ao meu lado, Elon, a fera. E Elon, e aí, como é que tá, meu irmão? Graças e paz. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Paz de Cristo a todos, paz de Cristo, pastor Isaac Ferreira. Estamos aqui de volta, mais um episódio 2026 e... segura aí, tá? Segura aí que hoje vai ter um assunto importantíssimo. Não que os demais, anteriores não tenham sido, mas esse em especial é muito importante para o nosso dia a dia. Olha, gente, a gente precisa pontuar com vocês aqui. Nós temos a preocupação de preparar todo esse material, o conteúdo, o convidado, para tratar assuntos que de fato visem a sua edificação. Eu quero que você pare um pouquinho. Algumas pessoas estão de férias ainda, estamos no mês de janeiro, não é? Se você puder, reserva um tempo, 1 hora, para você assistir o episódio completo, tá? Para você compreender. Esse assunto é muito importante e as pessoas que estamos trazendo aqui para falar para vocês são pessoas que são gabaritadas e que possuem efetivamente habilitação para tratar dessas matérias. E hoje o tema é muito, muito relevante, significativo, importante. Eu quero muito que você mande esse podcast, esse episódio, para o seu amigo, para sua amiga, para sua família, para todo mundo, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por algum tipo de problema na mente. Então hoje o tema de hoje, Elon, qual é o tema de hoje aí, meu amigo? Vamos lá, o tema de hoje é sobre saúde mental, o importante trabalho de cuidarmos da nossa mente. E vamos apresentar já a nossa convidada, né? Pode apresentar, por favor. Então vamos lá, Ela é cristã, membro da Igreja Reformada do Brasil, casada com Pedro e mãe da Maria. Ela também é médica formada pela UFPE e pós-graduada em psiquiatria pela Cetrus, isso? Isso Para não ser mesmo. Correto? Maravilha, nós estamos falando da doutora Gabriele Meir. Boa Gabriele? tarde. Gabriele. Gabriele Meir. Meir. Isso. Seja bem-vinda, querida doutora Gabriele. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Elon. É um prazer para mim estar aqui falando desse tema tão relevante, né, na vida da igreja. E não só na vida da igreja, mas hoje em dia, né, que tem crescido exponencialmente os problemas de saúde mental, após a pandemia principalmente. E é um prazer para mim estar aqui falando disso. Olha, que legal, irmã. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Um abraço fraterno para os seus pais, né? Pessoas maravilhosas também, que nós amamos e que temos um carinho, estima. E para nós é um prazer recebê-la aqui para tratar, como a irmã acabou de pontuar, de um assunto muito importante e que muitas vezes a própria igreja não lida de maneira muito sábia e prudente com este assunto. Por isso que nós queremos, efetivamente, hoje bater esse papo aqui para esclarecer, elucidar, tentar ajudar algumas pessoas a entenderem que o fato de sermos cristãos não nos impede, não nos deixa imune a problemas na nossa mente, no nosso corpo, não é? Então a gente precisa tratar desse assunto com muita seriedade. Então muito obrigado por aceitar esse desafio de bater esse papo com a gente aqui. Nós temos algumas perguntas a serem feitas aqui e você que está nos assistindo pode colocar nos comentários aí a sua dúvida, o seu questionamento, coloque aí nos comentários. A gente também quer saber a sua opinião sobre este assunto e a doutora, depois no finalzinho a gente vai colocar aqui para que ela possa também dizer onde ela está aqui, você quer falar com ela, o Instagram dela, tudo certinho, tudo bonitinho, para você entrar em contato com ela se estiver precisando de ajuda e o nosso objetivo aqui é esse também. Elon, primeira pergunta, Elon. Vamos lá, na sua vivência médica, o que mais tem adoecido emocionalmente as pessoas hoje? Então, eu trabalhei
logo que eu me formei, trabalhei num posto de saúde. E, assim, 80% das queixas eram de saúde mental. Por isso que eu decidi fazer essa formação para aprimorar meus conhecimentos, né, na psiquiatria, porque muita coisa que eu lidava no consultório era de saúde mental. E o que eu mais vejo que tem adoecido as pessoas é o estresse crônico. Então, antigamente, a gente via muito os problemas de saúde mental. Claro, sofrimento todo mundo passa, né? Mas existe uma diferença da tristeza, do sofrimento, do luto que todo mundo vai passar. E a gente tem que ter cuidado também para não patologizar as experiências humanas, né? Mas, antigamente, a gente via muito relacionado à genética. Então, a gente tinha pessoas com problemas de saúde mental que tinham um fator genético muito importante. Então, até mesmo na depressão, na ansiedade, a gente tem, às vezes, o pai, a mãe teve, os avós, todo mundo teve. Então, aquela pessoa tem uma predisposição a ter. E em outras doenças mais chamativas da saúde mental, então a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, que é um dos transtornos de humor mais comuns, né, no mundo, e tem uma característica genética muito forte. Mas hoje a gente vê pessoas que nunca tiveram problema de saúde mental e lá para os 20 e poucos, 30 anos, começa a aparecer e tem momentos de depressão, de uma patologia de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, muito forte, sendo que aquela pessoa nunca teve nenhum sinal. Então, começou a se questionar, até mesmo nos estudos, e no pós-pandemia a gente teve um aumento de cerca, se não me falha a memória, 53% de aumento dessas patologias após a pandemia. E, segundo as pesquisas, está muito relacionado ao estresse crônico. Então, hoje a gente tem uma avidez por produtividade. O jovem, hoje em dia, ele não é mais o jovem de antigamente que vivia a vida até um pouquinho descuidado ou se preocupava só em trabalhar, sustentar a família. Hoje é uma avidez por produtividade, por sucesso. Então, as pessoas estão sempre chamando a atenção para isso. E um dia a conta chega, né? Uma pessoa que está trabalhando direito não tem um sono regulado, a alimentação péssima, não faz exercício físico. Isso, ao longo do tempo, vai criando uma bola de neve que a conta vai chegar. Então, eu vejo que uma das principais causas hoje em dia é esse estresse crônico relacionado ao estilo de vida que a gente tem hoje. Olha só, foi importante a sua fala aqui sobre pessoas que o pai teve, a mãe teve, aí problema na mente do pai, da mãe, do avô, e chega para a pessoa. Quer dizer que é hereditário isso? Existe, não é maldição hereditária, pastor, mas existe sim uma relação, algumas doenças mais que outras, porém, o que a gente vê é que a gente tem um conceito, né, na medicina que se chama epigenética. A epigenética é a capacidade do nosso DNA mudar conforme os nossos hábitos. Então, isso não é determinante, entendeu? A pessoa pode ter aquela predisposição genética, mas os hábitos de vida e o estresse crônico são muito mais determinantes. Então, se a pessoa tem, assim, digamos, o pai e a mãe têm transtorno bipolar, né? Que é um transtorno mental grave. As pessoas no senso comum não têm noção de como é grave. E aquela pessoa tem o gene. Só que o que é que aquela pessoa faz? Se ela tem o sono regulado, dorme 7 a 8 horas por dia, tem uma alimentação regrada, tem um bom relacionamento com Deus, participa de uma comunidade ali de fé e faz exercício físico, a chance dela desenvolver esse transtorno de fato vai ser muito menor do que uma pessoa que já tem essa carga genética e vira à noite, faz consumo de bebida alcoólica ou medicação, que hoje está muito na moda, medicação estimulante para trabalhar mais, para aumentar a produtividade, não faz exercício físico, come porcaria. Essa pessoa vai ter muita mais chance de desenvolver, de fato, o transtorno. Olha, eu achei legal, Elon, porque ela disse o seguinte, que é possível, veja, olha que isso aqui é ciência, gente, tá?
você alterar o seu DNA. Olha, isso é muito sério. Veja, isso é muito sério. Então, a alteração se dá exatamente pelo seu estilo de vida. Com certeza. Olha isso, rapaz, isso é muito grave. E ela falando aqui, dormindo, tem que dormir bem, se alimentar bem, exercício físico, e eu dizendo assim, meu Deus, é pra mim, isso é pra mim, é pra mim, isso é pra mim. Eu estou precisando descansar mais, eu estou precisando me alimentar melhor, eu estou precisando fazer exercício físico. Quem me conhece sabe, né, gente? Eu sou um efeito sanfona terrível. Eu sou assim, eu sou por temporada. Este ano, por exemplo, 2026, eu decidi ficar magro. Então eu começo a minha maratona e eu perco 35 quilos. Aí passo um ano magro. Aí daqui a pouco, o ano que vem, um ano gordo. Só que aí eu brinquei muito com isso, só que eu não sou mais um jovem, né? Já passei dos 40 já. Então eu sinto hoje um peso muito grande. E isso, de fato, contribui. Eu durmo pouco ainda, preciso melhorar meu sono. E essa questão do estimulante também é importantíssimo. Veja, e é importante cuidar da saúde, por isso que o tema hoje é saúde mental, porque até no servir a Deus e ao próximo, eu preciso estar bem. Mas eu não trabalho na igreja. Mas não é só da igreja. É a própria sociedade no geral. Você é pai, você é mãe, você é funcionário, você é filho. Você pode ter um ambiente melhor se você tiver com a sua saúde em dia. Veja, você acabou de dizer aí que passou 21 dias na UTI. Na UTI. Isso mexe não só com quem está doente, obviamente, mas com toda a família. Mexe com todo mundo. Claro, evidentemente, quem puder evitar, veja, quem puder evitar ter esse tipo de problema, evite. Eu quero muito esse ano fomentar e trazer esses assuntos para que mais irmãos, mais pessoas, que os cristãos em especial que estão nos assistindo aqui, possam cuidar melhor da saúde, porque a segunda pergunta tem tudo a ver com isso, não é? Ainda há, não é, uma resistência de muitas pessoas, né? Essa é a segunda pergunta, isso, né? Aí, ó, né, no cenário, analisando o cenário cristão, né? Você ainda percebe, né, um certo preconceito quando se fala sobre saúde mental, os cuidados? Né? Com certeza. A gente tem na cristandade muita variedade, né, de meios. Então, cada denominação cristã às vezes tem uma maneira de lidar e que tem alguns problemas. Então, varia a forma que as pessoas vão ter uma resistência com esse assunto. Mas, no geral, se tem. Eu creio que isso tem mudado nos últimos anos, porque coisas têm acontecido para acender um alerta, né? E, principalmente, o senhor falando, né, que o senhor é pastor e essa questão de saúde, pastores, médicos, profissões que cuidam, né, dos outros, têm um risco maior de desenvolverem essas doenças, justamente por essa questão do autocuidado, que às vezes a gente deixa de lado, né? Então, nas igrejas tem se visto isso, principalmente algumas notícias de tragédias que aconteceram com alguns pastores que chegaram, né, no fim da linha. Isso deixa as pessoas mais atentas de, poxa, alguma coisa precisa mudar na maneira que a gente lida com isso. Então, em alguns meios, existe a tendência de espiritualizar tudo, dizer, não, é tudo espiritual. Em outros meios, tem a tendência de dizer, numa suposta maneira de parecer mais inteligente, assim, dizer, não, isso aí é ciência, isso aí é coisa para o médico e o psicólogo cuidar. Isso aí a gente não... Nada espiritual. Nada né? espiritual. Então, ansiedade é doença, depressão é doença, toma o remédio, faz terapia e vai resolver. Mas a gente sabe que o ser humano, ele não é assim tão simples. Então, o ser humano, né, a Bíblia fala, o Antigo Testamento, ele vai usar uma palavra para coração, que significa toda a completude do ser humano, todos os seus anseios mais profundos. Então, o Antigo Testamento, ele não separa muito. Paulo, lá na frente, vai usar a palavra psique, né? A palavra metanoia, que dá nome ao podcast.
Mas a gente vê na Bíblia como um todo não tem muito essa separação. Quando tem essa separação é de uma forma didática. Mas a gente vê que o ser humano ele é uma unidade. É uma unidade somática, uma unidade psíquica, uma unidade espiritual. Então, as divisões que a gente faz são meramente didáticas, porque a nossa mente não consegue compreender. E até mesmo na psiquiatria, existe realmente um mistério que não se consegue muito compreender. A gente tem a área da neurociência avançando muito nos últimos anos, mas nem tudo é química, nem tudo é estrutura cerebral. A gente vê uma coisa afetando a outra. E isso é o que dificulta para os cristãos entenderem, né? E até mesmo para a psiquiatria, muitas vezes, entender. Mas hoje, na psiquiatria, eu vejo muito uma posição mais humilde, de, assim, ver se os benefícios da espiritualidade saudável. Legal. Então, eles incentivam isso, ao mesmo tempo que diz, não, realmente essa parte aqui é química, mas existe algo profundo, existencial, transcendental, que a gente não consegue medir, não consegue categorizar, então a gente meramente descreve esses fenômenos. Então, essa dificuldade de explicar o ser humano em sua completude é o que dificulta, muitas vezes, os cristãos entenderem qual o papel, né, da ciência na saúde mental e qual o papel da espiritualidade nessas doenças mentais que parecem mais físicas do que outras. Porque tem umas que parecem mais físicas do que outras. Com certeza, se vocês já viram alguém nessa situação, vocês conseguem perceber. E tem algumas que o conteúdo, você vê que é um conteúdo espiritual, de conflitos com Deus, e você fica, poxa, um psiquiatra vai dar conta de resolver isso sozinho? Porque, às vezes, a raiz daquele problema é espiritual. Então, o que é que a gente tem que fazer? Eu gosto muito de um livro que eu li ano passado, e deixo aqui a indicação, chama Saúde Mental e Sua Igreja. É um livro publicado pela editora Vida Nova. E ele traz de maneira bem prática. Qual o nome? Repete, por favor, o nome do livro? Saúde Mental e Sua Igreja. Saúde Mental e Sua Igreja. Olha aí, Isso. gente, que indicação. Ele é escrito por 2 psiquiatras cristãos. E eles trazem justamente de forma bem simples e elucidativa a origem dos transtornos mentais, a forma de que a psiquiatria ela se propõe a descrever, não explicar. Muita gente se confunde nisso. Quando a gente fala assim, transtorno tal, existe ali, aí muita gente critica e com razão, tipo, então é uma checklist, vocês abrem ali o DSM, checa e diz que a pessoa diz que é doença, que não é um conflito da vida, normal da vida. Então, na verdade, a psiquiatria se propõe a descrever, mas explicar a origem, a gente precisa investigar. E muitas vezes a origem, principalmente nos cristãos, porque isso define muito a gente, né? Então, a maior parte dos conflitos, das tristezas, das ansiedades, muitas vezes estão relacionadas a problemas teológicos que a gente tem da visão sobre Deus, sobre a soberania de Deus, sobre coisas que acontecem na vida, preocupações. Então, é engraçado, porque quando a gente pega ali o DSM, o transtorno de ansiedade generalizado, né? E aí tem, como um dos critérios, preocupação excessiva sobre coisas da vida. E aí você vê Cristo lá em Mateus 6 falando, né? Isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí muita gente diz, o Senhor está dizendo que ansiedade é pecado? Ansiedade é pecado ou é doença? E aí não sabemos, porque a gente não sabe de que pessoa a gente está falando. A gente tem que saber de que paciente a gente está falando. Porque a ansiedade, aquela ansiedade que Cristo está falando, de fato, é um pecado que ele está confrontando da preocupação excessiva que os gentios é que se preocupam com essas coisas. Então, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Então, o Senhor provê todas as coisas. Mas existem momentos que aquela ansiedade, ela sai do controle de forma tão forte que a pessoa não consegue mais fazer nada.
não consegue desempenhar seus papéis na vida por conta de crises de ansiedade. E aí, o que é que você vai fazer nesse momento? Muitas vezes é aí que o remédio vai entrar. Muitas vezes é aí que as terapias vão entrar com as técnicas que se utilizam na psicologia para aquela pessoa sair da crise e ouvir, muitas vezes, o que o conselheiro bíblico vai ter a dizer. Porque muitas vezes, no meio da crise, não adianta você falar, não andeis ansiosos, leve a sua ansiedade para o Senhor. Aquela pessoa, ela está no meio de uma crise, então ela não vai compreender muito bem. E a medicação muitas vezes vai ajudar nisso, quando isso sai de uma ansiedade meramente ali de preocupação para algo patológico realmente. Mas se vocês perceberem, não é algo bem dividido. Uma coisa pode levar a outra, né? Isso. Então, muitas vezes está no nível apenas de ser um pecado do coração que a gente tem que aconselhar, pastorear, levar para Cristo, levar as ansiedades diante do Senhor para que aquilo não vire uma bola de neve, ver o que é que na vida está precisando ajustar, porque muitas vezes a pessoa está ansiosa, está noite sem dormir, então o sistema nervoso fica taquicardia, aquela sensação de susto o tempo todo com qualquer coisa. Às vezes é o cérebro que está precisando descansar, né? Então tem coisas a serem ajustadas e a gente precisa saber de que pessoa que a gente está falando, né? E o papel do pastor nisso aí é importantíssimo, porque o pastor conversando com aquela pessoa, ele consegue perceber se aquilo de fato é algo que precisa ser tratado biblicamente ou se é algo que passou do ponto e aquela pessoa precisa de ajuda profissional. Olha só, é importante falarmos isso aqui. Eu sempre falo isso, doutora Gabriela, sempre falo isso. Eu digo, olha, primeiro que não é todo mundo que tem habilitação para falar com alguém sobre esse problema. E eu preciso fazer uma crítica aqui à classe pastoral. Que crítica? Pastor, você, amigo pastor, você quer ser pastor, e hoje no Brasil é um negócio muito sério. Enquanto estamos falando aqui, tem alguém se intitulando pastor aí. Então, como você diz assim, o pastor, eu quero recomendar que você tenha cuidado, porque infelizmente não é todo pastor que tem essa propensão, essa expertise, essa vocação, inclusive, de cuidar de pessoas. Porque o pastor, na verdade, deveria cuidar desse aspecto. Mas infelizmente no Brasil hoje o negócio ficou tão desengrado que hoje qualquer pessoa é pastor. Então eu louvo a Deus porque tanto a minha irmã é psicóloga e a gente conversa muito sobre isso. Nós temos a nossa preocupação em nos preparar. Eu tenho formação exatamente também nessa área de poder cuidar de pessoas. Então a gente se preparou para isso. Aí nós estudamos com responsabilidade para poder dizer assim, olha, eu quero ajudar. Por isso que eu não combato. A pergunta eu acho que foi bem interessante, sua resposta também muito interessante, porque nós não queremos... Veja, a gente quer colocar as coisas no seu devido lugar. Tem um texto bíblico aqui que eu separei, tá? Geralmente a gente só usa a Bíblia no celular, mas hoje eu fiz questão de mostrar pra você aí, que tá na Bíblia, tô lendo a Bíblia, viu? Porque às vezes, tá lendo ali, não. Eu tô lendo a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 23 até o 25. Mas eu vou ler só um trecho aqui que diz assim: dali Jesus percorreu toda a Galileia, ele ia às sinagogas, que era um lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. Olha que legal, ele ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença. 2 pontos. Aí tá aqui.
doença mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Aqui é um texto que requer de nós muita cautela, muito cuidado. Embora o texto aqui, nessa tradução, ele separa doença mental, doença espiritual, emocional e física, e diz que Jesus curou todos, não está nesse texto dizendo que nós não podemos procurar ajuda. Não está no texto. Não, Jesus curou tudo. Jesus vai curar. Não precisa tomar remédio, não precisa procurar ninguém. Calma, gente, calma. Jesus cura doença mental, ele cura doença física, ele cura doença espiritual, ele cura doença emocional. Eu creio nisso, eu creio. Agora, temos que avaliar o tempo em que isso foi escrito, a época em que foi escrito. Alguém me perguntou assim, por que não acontecem tantos milagres como antigamente? Eu disse, porque a ciência é um grande milagre. A ciência é um grande milagre. E eu digo sem medo de errar. O antibiótico é uma grande ideia de um ser humano que teve a mente de Deus. Foi Deus quem deu inteligência para o ser humano. Então é óbvio que você tem menos milagres acontecendo assim assustadoramente, porque nós temos antibióticos, nós temos vacina, nós temos elementos que corroboram efetivamente para a sua qualidade de vida ou para a resolução de uma determinada doença. Então esse texto fala que Jesus cura e ele cura, é verdade, mas esse texto não nos dá direito de impedir que outras pessoas procurem ajuda profissional. Nós estamos aqui falando com uma médica, uma doutora que está aqui, e eu vi que a sua formação na Universidade Federal, não foi? Então veja, é alguém que se preparou efetivamente, está preparado efetivamente, para que nós tenhamos aqui um respaldo técnico. Não é? É possível, evidentemente, um cristão procurar ajuda médica? Pode procurar ajuda médica? Deve procurar ajuda médica ou não? Com certeza. Com certeza. Eu não creio assim que tudo é problema de doença e que tudo deve ser medicado. Muitas vezes pacientes chegaram para mim também e eu não mediquei porque aquilo não era algo medicável. Então, por exemplo, a gente tem que ter cuidado com esses extremos, né? Então, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas querem medicar o luto. O luto, ele tem sintomas muito parecidos com a depressão, mas é algo fisiológico e esperado. A gente vive num mundo caído, que existe a morte. Então, nada mais natural que a gente sinta tristeza, diminuição da energia, pensamento recorrente sobre aquela pessoa que faleceu. E muitas vezes as pessoas querem logo medicar o luto. Não sei se vocês já passaram, mas assim, alguém morre na família, aí a primeira coisa que alguém vem com um remedinho assim, na hora do enterro, aí bota debaixo da língua da pessoa para ela não sentir. Por que a gente não tá querendo? Por que a gente tá com tanto medo de sentir as emoções? Então, isso também gera doenças mentais, porque a pessoa não processa o luto direito. E ela não tem aquela oportunidade de externar aquele luto dela. Então, o crente, quando indicado, ele deve sim procurar ajuda médica, ajuda de psicólogo, um psicólogo bem formado e que não vá desrespeitar a fé dele, porque essa parte também é um pouco complicada. Complexo, né? Mas um crente, ele deve, quando indicado, procurar sim. E muitos cristãos fiéis a Deus fazem tratamento psiquiátrico. E muitas doenças psiquiátricas são crônicas. Não tem cura, assim, só uma cura miraculosa, né, que a gente crê que Deus pode fazer. Mas muitas pessoas vão usar remédio até o fim da vida. E é importante a gente entender isso e encorajar essas pessoas. Nesse livro que eu indiquei, é muito interessante porque ele divide em capítulos pelos tipos de transtorno mental, com historinhas assim bem ilustrativas de casos, né? Então tem uma pessoa falando de um membro da igreja que tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade, tem um membro da igreja que está passando por depressão, tem um capítulo sobre um membro esquizofrênico, uma membro da igreja que tem problema com substância, com uso de drogas, outro com transtorno bipolar, e como a igreja pode auxiliar nesses momentos, né?
qual o papel da igreja nisso e qual o papel do médico. Então, muitas vezes, o papel da igreja vai ser realmente ajudar aquela pessoa a procurar um médico. Olha que legal. Às vezes, até financeiramente, às vezes a pessoa não tem condição e a igreja vai lá, a diaconia, e prover que a pessoa consiga aquela consulta médica, consiga ajuda com os remédios no momento de crise. Então, o crente, sim, deve procurar quando indicado, e eu creio que o corpo de Cristo ele está ali junto para identificar essas situações e ajudar de outras maravilhosas formas. Eu gosto muito desse livro porque ele traz isso, né, de que às vezes a gente fica ou em um ou em outro. A gente despreza tudo que a psiquiatria diz, ou a gente não quer se meter. Como igreja, né? Diz, não, isso aí é problema do psiquiatra. Mas Deus chama a gente a se envolver na vida das pessoas, né? De maneira humilde. Então, o que a gente não entende, o que a gente não consegue explicar, não tem expertise, muitas vezes é só ficar do lado mesmo da pessoa e dizer o que é que eu posso ajudar. Isso. Então, às vezes, a pessoa com uma depressão grave vai precisar que alguém da igreja faça feira para ela, faça comida, porque ela não tem força para fazer comida, para limpar a casa. Às vezes você tem casos graves de depressão que você chega e a pessoa não tem mais a própria higiene, o próprio autocuidado. Então, alguém da igreja vai chegar junto e se a pessoa não está medicada, não está fazendo tratamento, que um caso grave assim necessita de tratamento medicamentoso, a pessoa vai dizer, vamos, eu ajudo você a achar um médico e a gente vai lá junto e vai procurar e você vai se tratar. Então, esse tato, né, de quem conhece, Isso. de quem vai conhecer aquela pessoa e encorajá-la em Cristo, porque Cristo, ele não está de fora dessas coisas, ele não está de fora do sofrimento humano e ele nem está de fora da psiquiatria. Ele está junto da pessoa que está passando por um sofrimento mental. Não existe nenhuma área que Cristo não chegue e seja senhor daquela área, né? Então, ele age também por meio dos remédios, porque muitas vezes o remédio pode simplesmente não funcionar. Então, a gente tem que orar que aquele tratamento funcione para a glória do Senhor e orar que aquilo dê certo, que aquela pessoa fique melhor, porque não é mágica, né? Sempre digo, até no caso de depressão, ansiedade, as pessoas acham que vão começar a tomar remédio e magicamente no mesmo dia a ansiedade acabar. Não é um processo, assim. Né? É um processo e assim, e é um processo muito doloroso. A irmã falando aqui, a doutora Gabriele falando, e eu trazendo à memória cenas que eu já vivenciei e que já vi, pessoas que tinham uma vida absurdamente ativa e que eram pessoas que trabalhavam e que começaram a entrar num quadro clínico bem delicado, depressivo, e é isso. Foi uma coisa tão forte que ninguém mais podia, a pessoa não fazia mais nada, o total isolamento total, porque eu comecei a estudar sobre isso depois que eu presenciei algumas cenas, e eu lendo, estudando, percebi que esse estágio é um dos estágios, né? Porque há pessoas que estejam nos assistindo agora, inclusive, há pessoas que estão trabalhando, há pessoas que estão desenvolvendo as suas atividades, mas que não estão bem. Estão já efetivamente trilhando um caminho muito perigoso. Não é? Então, esse estágio de isolamento total, de não querer mais fazer nada, porque é muito importante essa nossa conversa, porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, depressão é falta de Deus. Depressão é frescura. Isso. Depressão e ansiedade, isso aí é mimimi, isso é modinha. E só quem tem alguém na família, porque eu escrevi essa semana um texto sobre o impacto que a família sente ao lidar com alguém depressivo. É todo um impacto muito forte. Então, existem pessoas sofrendo realmente, e é por isso que eu me preocupo muito com esse tipo de conversa, à luz das escrituras, à luz da palavra, porque eu sei que há pessoas sofrendo. E eu sei que esse podcast será esse episódio, Elon, eu tenho certeza que chegará para alguém
alguém irá ouvir, alguém irá se levantar e entender que Deus, você acabou de dizer, minha irmã, Deus, através de Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor soberano em todas as coisas. Ele pode. Essa situação que você está vivendo agora é dramática, você está assistindo, alguém que você conhece está enfrentando uma luta difícil, uma batalha travada e que muitas vezes você fica, meu Deus, será que ela será mais uma ou ele será mais um? Pois bem, este episódio chegou na hora certa para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, Elon e doutora Gabriele está nos usando aqui hoje para poder tocar o coração dessa pessoa. É uma resposta de Deus. Não sei se você está assistindo isso de manhã, de tarde, de noite ou até mesmo de madrugada, sem conseguir dormir. Né? Tá aí, pois bem, chegou na hora certa para você ouvir que há uma saída, que há solução. E em Cristo, nós somos muito mais do que vencedores, não é? Então é muito importante tratarmos dessa matéria não somente uma vez ao ano. E outra coisa importante aqui, Elon, para você, para a terceira pergunta, no Brasil popularizou-se a questão do Setembro Amarelo, né? Uhum. Inclusive, eu participei de um podcast, não foi podcast, foi uma entrevista na rádio, uma pessoa dizendo o seguinte: quanto mais se fala nisso, parece que piora. As estatísticas, parece que o foco em setembro é um problema. Ele diz que seria melhor trabalhar o ano inteiro e não só focar em setembro, porque parece que desperta gatilhos no mês de setembro. Isso. E acaba que o mês de setembro, que era para ser um mês de prevenção, torna-se um mês com o número aumentando de casos de pessoas se matando. Então, seria importante, eu achei interessante a avaliação que ele fez, seria interessante o ano inteiro falar sobre isso, porque pessoas sofrem o ano inteiro, não é isso? Tem tido algumas pesquisas sobre essa questão, né, do mês colorido. Isso. E realmente é algo que a gente tem se preocupado na medicina, de até que ponto essas campanhas em meses específicos são benéficas, né, para a população. Porque tem a questão do gatilho, tem o evento Vedder, né, que é baseado naquele livro Os Sofrimentos do Jovem Vedder, que quando foi publicado Sim. ali na época do romantismo alemão, teve uma onda de suicídios, né, entre jovens, e muitas vezes até a forma que é noticiado, né, esses casos nos jornais, nos blogs, são formas antiéticas e que geram gatilhos. E muitas vezes eu até estava conversando com alguns professores da psiquiatria, e é interessante porque a população leiga às vezes não sabe que a maioria desses casos são de doenças psiquiátricas graves não tratadas. Muita gente só relaciona a depressão, suicídio à depressão, e realmente tem alguns casos, mas não se sabe que a maior taxa as doenças que têm maior taxa de suicídio é a esquizofrenia e o transtorno bipolar. O transtorno bipolar tem uma alteração cíclica, né, do humor, e o mais interessante e contraintuitivo é que o bipolar costuma tentar suicídio, não é na fase da depressão, é na fase da ciclotimia ou da mania. Então, ele tem episódios psicóticos durante a mania, quebra total com a realidade. Muitas vezes ele acha que é uma figura histórica muito poderosa, ele acha que é uma pessoa muito influente, e às vezes ele tem certeza daquilo e comete algo, ou tem uma irritabilidade muito grande, com períodos assim de angústia imensa, com euforia, tudo misturado, e muitas vezes o suicídio ele é nesse momento. Então muita gente acha que o suicídio a pessoa não tem Deus, não tem sentido na vida, tá sem Deus, e aí ela vai tenta suicídio. E muitas vezes, a maioria dos casos, são pessoas em surto. Por isso que é tão importante a gente falar sobre saúde mental num contexto geral, de entender quem é que precisa de ajuda profissional, porque cada ano que passa aquela pessoa sem o tratamento adequado é um ano da vida dela que aquele transtorno pode estar piorando. O transtorno bipolar não tratado, ele causa demência precoce, pouca gente sabe disso.
Então, muitos crentes, inclusive, que tiveram esse diagnóstico, chega um momento que muitas vezes até estão em um pouquinho de surto de hipomania, porque pensa, eu já estou muito bem, está se sentindo muito bem. Não, Jesus é suficiente, Jesus me curou, e eu vou parar de tomar meus remédios porque Jesus me curou. E a pessoa tá assim, se sentindo super bem. Aí ela para de tomar as medicações e entra ali em outro ciclo. Tem até um vídeo que virou meme, mas assim, não é engraçado. Quem lida com esse tipo de transtorno, né, em consultório, sabe que não é engraçado, mas virou meme assim no Instagram. Uma mulher, ela obviamente num surto de mania, e aí ela na delegacia, porque ela foi num restaurante super caro, comeu e não pagou, e aí ela foi presa, e aí ela falando assim, não, porque eu sou muito rica, eu ajudo várias crianças na Nigéria, a senhora tem algum problema de doença mental? Ela, não, eu tinha transtorno bipolar, mas Jesus me curou. E ela, assim, claramente num surto de mania, sabe? E aí muita gente ficou compartilhando, né? Tipo, gente, mas assim, tudo que a pessoa com transtorno mental quer é alguém dizer pra ela parar de tomar o remédio. Porque é um saco você ter que tomar remédio todo dia. E aí vem uma pessoa da igreja e diz, olha, pare de tomar o remédio que Jesus vai lhe curar. É tudo que a pessoa quer escutar. Pois é. E aí é tão perigoso nesses transtornos, sabe? Porque esses são os transtornos que geram suicídio. A gente tem também a depressão grave, pode acontecer, mas esses transtornos que pouca gente lida com seriedade e que estão também dentro da igreja, porque Cristo alcança todos. E veja, e nós não estamos dizendo, para que fique claro, que você que Jesus... Oxe, não, mas Jesus... Gente, eu acabei de falar, Jesus cura. Cura. Tá? Jesus cura. Mas se você tem já uma prescriçãozinha médica, tome o seu remédio, não tem problema. E a irmã falou aqui agora sobre a questão desses transtornos, e aí estávamos aqui, recentemente teve um jovem, né? Foi na Paraíba, né? Que entrou dentro de uma jaula, porque ele já dizia, né, que queria ser um domador de leão. E ele estava, obviamente, ele tinha diagnóstico, né, de esquizofrenia. E ele estava, obviamente, num delírio de grandeza, que é muito comum, assim, delírio de grandeza pode acontecer na esquizofrenia, mas pode acontecer também na mania do transtorno bipolar. Então, às vezes, até confunde. E ele tinha certeza que ele era um domador de leões quando ele entrou ali. E aquilo foi um suicídio, só que não foi um suicídio por depressão, porque ele estava triste. Foi um suicídio porque ele tinha certeza que ele ia domar aqueles leões, né? E é muito triste isso, porque é mais um caso de uma pessoa que tinha esse transtorno mental e não foi cuidada, né? Foi negligenciada ali pelo sistema de saúde, por tudo. Infelizmente, gente. Então, esse cuidado é necessário, né, Elon? Qual é a terceira pergunta, Elon? Muito. Ansiedade e depressão são falta de fé ou doenças que precisam de cuidados? Como eu falei, os dois. Pode ser os dois. Depende de quem a gente tá falando. E, assim, dizer que é falta de fé para uma pessoa que está passando por isso é péssimo, né? Ô, doutora, só um detalhe aqui, porque eu acho que o pessoal quer, de fato, saber. Fala-se muito sobre ansiedade e depressão. Isso. Assim, de forma sintética. Qual a diferença? Assim, o que é depressão? Depressão vem primeiro, ansiedade depois, ansiedade primeiro, depois nasce. Uma coisa está diretamente ligada à outra ou não, para que as pessoas possam saber. São coisas diferentes, né? Primeiro a gente tem que diferenciar do transtorno. Ansiedade é uma sensação natural do ser humano. Então, a gente foi criado com mecanismos para lidar com o estresse. E a ansiedade é essa capacidade da gente meio que prever um pouco o que está para acontecer. Então, eu tenho tal coisa para fazer amanhã. Preciso fazer isso, isso e isso. Essa capacidade de pensar no futuro com um pouco de expectativa. Isso é algo natural do ser humano. Ou até mesmo quando a gente está numa situação de perigo, né? É uma situação... A ansiedade, ela tem muito sintoma de medo. Então, quando você está numa situação de perigo, é natural que você sinta medo. É natural que o coração acelere, que você ache que vai morrer, para que o seu corpo se prepare para a luta e fuga.
E áreas do cérebro são ativadas nesse momento para luta e fuga. Qual é o problema? Quando você não está numa situação de luta e fuga e o seu cérebro ativa isso do nada, digamos assim, né? Sempre existem gatilhos, mas a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, com crises de ansiedade ou crises de pânico, né? Que é o transtorno do pânico, ele é um dos transtornos de ansiedade, existem vários. E essa pessoa, ela tem esses sintomas de ter certeza que vai morrer, o coração disparar e parar na emergência. Nossa, muito comum. E parar na UPA lá. Rapaz. Tenho certeza que eu tô tendo um infarto. Isso. E faz eletro, faz tudo, tá tudo normal. A pessoa tá tendo uma crise de ansiedade. Tem alguma coisa errada nesse processamento das informações. Porque como é que você não está morrendo e você sente que está morrendo? Então, a queda nos afetou, por inteiro. E é interessante isso, porque as características de uma pessoa ansiosa, que está com ansiedade, é isso, né? O coração palpita e você fica angustiado e aquela coisa ruim, aí já começa. Não é a dor no braço, não é a dor na minha perna também. Não, o olho tá tremendo, assim. O olho tá tremendo e tal. E aí vai ao médico, chega lá, não, tá tudo ok, tranquilo. Veja, nós não estamos dizendo que quando isso acontecer é apenas uma crise. Não. Não, Por se isso que estiver sentindo, vá no médico. Exatamente, ela tá dizendo aqui isso, olha, tem que se avaliar cada caso, é um caso, né? E aí, quando chega nesses momentos de ter crises, de estar atrapalhando a vida, a gente diz que pode ter um transtorno, né? Só vai ser dito com avaliação médica, claro. Mas a gente tem que entender que existe uma ansiedade que é natural e nem toda ansiedade é transtorno. Mas existe a ansiedade que é um transtorno e existem os tipos, né? O transtorno do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, e todos eles estão relacionados a medo. Olha, só porque eu preciso, eu tô numa consulta aqui hoje. Tô numa consulta, perdão. Você disse o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Isso. Eu tenho uma mania, os meus amigos de agora vão dizer, mas rapaz, eu não consigo de jeito nenhum me concentrar, eu não consigo. Por exemplo, eu tô aqui, mas tem uma coisa fora do lugar, o pessoal fala, isso é TOC. Eu não sei se é TOC ou se é apenas um perfeccionismo, sei lá. Na igreja, por exemplo, as cadeiras da igreja, eu não consigo pregar se tiver uma cadeira fora do lugar. Se tiver aquele óculos ali, não é pra estar ali, meu Deus, eu não consigo me concentrar enquanto aquele óculos estiver ali. Eu tenho uma biblioteca em casa. Se eu tô lá na minha biblioteca e tiver um livro fora do lugar, eu não consigo, não adianta. Não consigo me concentrar. Eu não consigo. Aí eu preciso colocar o livro no lugar, eu preciso colocar a cadeira no lugar. Será que eu tenho um problema? Então, eu acho que isso é mais uma característica do senhor. Mas o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem pensamentos intrusivos, né? Então, tem o que é muito popularizado é o TOC com limpeza, que ficou muito comum na pandemia. Isso. Quem tinha com tendência, álcool, né? Então, a pessoa fica com aquele pensamento, eu tô contaminada, me contaminei. E aí ela vai ter comportamentos compulsivos para compensar aquilo e meio que calar aqueles pensamentos, que são pensamentos meio que vêm de fora, ela não consegue controlar o próprio pensamento. Entendi. Então ela vai lavar as mãos avidamente, assim, 300 vezes, lavar as mãos ao ponto de você percebe casos a pessoa ficar com a mão descascando, de tão desidratada por conta de tanto álcool, sabe? E na pandemia foi muito comum esse toque com limpeza de tô contaminado, por conta de tudo que a gente viveu, né, na Covid. E é um transtorno também bem complicado, é um dos tipos de transtorno de ansiedade. A gente trata com a primeira linha, né, pode ser usada tanto a medicação como a terapia cognitivo-comportamental. As duas têm respostas similares e responde muito bem às medicações que são as mesmas medicações que a gente usa na depressão, né? Na psiquiatria a gente tem isso. Tem muito paciente que vai olhar a bula e fica, meu Deus, eu tô tomando um antipsicótico. Só que logo que a gente usa
às vezes, a mesma medicação em doses diferentes para Sim. propósitos diferentes. Então, a gente usa os antidepressivos no transtorno obsessivo compulsivo, a gente usa na ansiedade também, para controlar, e são remédios que não têm uma resposta assim imediata. Eles são um tratamento longo, então um tratamento de 6 meses a 1 ano, Então é um processo. para tratar realmente a causa da doença. E Outra questão, não lhe interrompendo, já lhe interrompendo, porque você tocou nesse assunto também aí, foi o transtorno do pânico. isso. Mas esse seria a mesma síndrome do pânico, é a mesma coisa ou não? A síndrome é o conjunto de sintomas, né? Então, a gente pode ter um ataque de pânico e a pessoa teve um ataque de pânico isolado e não ter o transtorno do pânico. O transtorno do pânico é quando a pessoa tem aquilo recorrentemente. Tá. Ataque de pânico, eu acho que quase todo mundo já teve alguma vez na vida, por alguma... Eu lembro que eu tive na faculdade quando eu me furei com a agulha contaminada, e aí aquilo desencadeou em mim, né? Porque eu fiquei, meu Deus, a agulha contaminada. Eu tinha 19 anos na época, era super novinha. E aí eu lembro da sensação da vista escurecer, as pessoas ficarem mais distantes, você ter como se fosse a sensação de desmaio, dificuldade de respirar e a sensação de estar apagando, né? Que afeta também o corpo, então a pressão baixa, os batimentos cardíacos aumentam. E aí muita gente pode ter isso em algum momento, por exemplo, após assalto, após alguma coisa, a pessoa ter um ataque de pânico. Mas se é algo isolado, não é o transtorno, é uma resposta fisiológica do seu corpo a uma situação de ameaça, né? Mas aí o transtorno, a pessoa fica tendo aquilo recorrentemente, muitas vezes ocasionado por algum trauma lá atrás. Então, muita gente que passou por algum trauma, por alguma situação de violência, de abuso, fica tendo esses ataques de pânico e tem o transtorno do pânico junto com várias outras comorbidades. Então, geralmente o transtorno do pânico não aparece só. Ele aparece com transtorno de ansiedade, com depressão, com transtorno de estresse pós-traumático. Rapaz, olha, isso é um assunto muito sério, porque eu me lembro, Elon, para você ir para a próxima pergunta, de uma garota na igreja, nova, bem novinha. E todo culto, essa garota, eu cheguei lá e aí os irmãos diziam, olha, a jovem tá aí, quando ela fica agitada. E é demônio, tudo demônio. Teve um momento que eu vi, os irmãos se juntaram e começaram, sai, Satanás. Eu peguei e disse assim, qual o nome dela? Aí deram o nome da garota. Aí eu cheguei, disse assim, calma, gente, calma. Sai de cima aí, peraí. Era uma atue de gente, as irmãs. Eu disse, calma, gente, calma, peraí. Calma. Qual o nome dela? Aí, fulana. Olha, veja só. Pega a cadeira. Senta aqui, fulana. Você tá aqui perto de você? Pega o ventilador. Pega um copo de água. Pronto. Você tá melhor? Tô melhor. Então, de fato, ela precisava de um acompanhamento. É verdade. Mas veja, aí eu peguei depois, até comecei com os irmãos e disse assim, irmãos, veja só, em algum momento eu disse, sai em nome de Jesus? Não falei. Porque não precisa invocar o nome de Jesus nessa ocasião, porque não é demônio. Então não é demônio. Imagina uma ruma de gente ao redor dela, ela com uma crise de pânico. Exatamente. Como deve ter sido desesperador para essa garota. Uma atue de gente, ela vendo aquele povo que ela não conhece, homem, mulher, povo feio e tal. E as pessoas gritando, sai demônio. Aí você imagina o desespero. Tormenta mais ainda. Aí aquela loucura toda, meu Deus do céu, aquele povo esquisito. Então, calma, gente. Então, por isso que a igreja precisa ser um ambiente inteligente. Eu trabalho muito com essa transformada mente. Porque a igreja tem um poder incrível de contribuir de forma positiva para que as pessoas saiam de situações complicadas. Mas, infelizmente, em alguns ambientes, eu trouxe uma reflexão uma vez sobre depressão e eu disse assim, o tema era o seguinte, provocando, fiz um vídeo e disse assim, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, depressão. E aí você certamente já ouviu, rapaz, tu tem que ir para a igreja. E aí eu respondi dizendo o seguinte, quanto o indivíduo desencadeou depressão exatamente dentro da igreja. E por situações que ocorreram dentro da igreja.
Olha que desafio. Hoje a psiquiatria fala, né, que a espiritualidade ela é muito importante para a promoção da saúde mental, mas a espiritualidade saudável. Isso. Então, tem meios religiosos que às vezes até desencadeiam transtornos mentais. Às vezes são o gatilho para a pessoa ter um transtorno mental. Então, a gente precisa ter realmente igrejas saudáveis, com um bom conhecimento da palavra de Deus, porque também ideias erradas sobre Deus também podem ser o conteúdo dessas crises de ansiedade, de depressão. Quando a gente não entende de verdade quem Deus é e quem a gente é, no momento de depressão, de ansiedade, esses pensamentos ficam martelando e a gente não consegue ver a realidade como ela é. Eu gosto muito da ilustração na depressão e nos outros transtornos, né? Que é como um óculos embaçado. Então, na depressão, a pessoa ela tá usando um óculos que tá manchado. Ela não tá vendo a realidade como ela é. Então, a pessoa que tá sofrendo depressão, nossa, tudo parece que nunca vai melhorar. E, assim, parece que ela não vai sair daquela situação. Parece tudo terrível. E você tem que trazer esperança para aquela pessoa de que aquilo vai passar, né? E com o tratamento correto, aquilo vai passar. Uma vez eu acompanhei uma moça com depressão pós-parto e nos primeiros dias, porque, como eu disse, tratamento antidepressivo não faz milagre. Ele demora de 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito. E a gente, às vezes, ainda precisa fazer ajuste de dose. E aí, nas primeiras semanas, nossa, era terrível, porque ela ficava, eu tô tomando isso não tá funcionando de nada. E eu acho que eu nunca vou melhorar, eu vou ficar assim, como é que eu vou criar meu filho? Eu desse jeito, não consigo fazer nada, é aquela coisa, né? E aí eu falei isso pra ela, disse, o que você tá vendo agora não é a realidade. Você tá vendo com os óculos manchados. E aí isso, ao meu ver, se conecta muito com o que Cristo fala, né? Sobre ele ser a verdade e a vida. Porque Cristo, ele se preocupa com o que é verdade, mas a nossa mente mente pra gente, né? Conta mentiras, principalmente quando a gente tá passando por um transtorno mental, a nossa mente não tá funcionando direito. O remédio, ele vai atuar nisso. E aí, depois de umas 2 semanas que ela começou a melhorar, ela, nossa, realmente... Eu tava vendo como se nunca fosse ficar boa e agora eu tô realmente melhorando. Parece que tá funcionando o tratamento. E aí eu... pois é, porque isso aí que você tava pensando era a depressão falando. Não era a realidade, né? E eu gosto muito dessa imagem porque a gente, como crente, tem que olhar para a verdade. A gente tem que olhar para a situação do jeito que ela realmente é. E muitas vezes quando estamos ansiosos ou deprimidos, né? E na ansiedade, o que é que a lente manchada é? É o medo, é o perigo. Tudo parece muito ameaçador. As coisas não vão dar certo, a preocupação excessiva. E aí, claro, no transtorno isso é elevado à 10ª potência, né? Mas a gente precisa sempre ter o hábito, como uma forma de evitar, né, que isso aconteça, a gente tem que ter o hábito de limpar os nossos óculos todos os dias. Então, todo dia eu vou lá, lavo meus óculos, né? Às vezes eles ficam um pouco sujos, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, tem um hábito de buscar a Deus, fazer o devocional todos os dias. Primeira coisa da manhã, não sei pegar o celular e ver um monte de coisa, um monte de notícia, um monte de informação, mas ir para a palavra de Deus, isso é uma forma de reajustar as nossas lentes, né? Limpar as nossas lentes para ver o mundo pelas lentes de Cristo. Porque no momento que acontecer um gatilho, porque muitas vezes a depressão, a ansiedade, ela é pelo estresse crônico hoje em dia, mas quando você tá com a lente bem ajustada, você tá percebendo, opa, eu tô com um estilo de vida meio ruim, não tô dormindo faz várias noites, não tô me alimentando direito, eu preciso reajustar isso, senão eu vou acabar desenvolvendo aí alguma coisa, né? Meu Deus! E aí a gente tem que ter o hábito de se reavaliar, né, diante de Deus e reajustar as nossas lentes.
tanto para promover isso, como para quando a gente estiver passando por isso, a gente ter essa informação. Porque mesmo que o nosso corpo esteja sentindo algo muito ruim, algo muito terrível vai acontecer, a gente sabe que aquilo é realmente a ansiedade falando, né? E isso é complicado no meio cristão, né, pastor? Porque muita gente acha que, eu tô com sensação que alguma coisa ruim vai acontecer. Sim, e às vezes acha que é algum tipo de revelação e é só ansiedade. Exatamente. Tipo, você tá ansioso. E é complicado isso, porque assim, Deus, ele nos dá informações através de sua palavra, mas ele não vai fazer nada para deixar a gente ansioso. Pois é, tem uma coisa interessante, ela chamou aqui a atenção, às vezes as pessoas ligam para mim, conversam, pastor, eu tive um sonho. Olha, eu tive um sonho, eu sonhei, e aí teve uma situação que uma irmã chegou para mim uma vez, eu era bem mais jovem também, né? E eu não faço isso mais. Hoje, minha irmã, me perdoe se você assistir esse podcast, me perdoe. Não vou dizer o nome dela aqui. Mas ela me procurou assim, pastor, eu tive um sonho. Aí eu peguei e disse assim, minha irmã, olha, com todo respeito, mas eu não sou intérprete de sonho, eu não recebi esse dom. Quer dizer o quê? Eu disse, eu não sei o que quer dizer isso. Não, porque eu sonhei que vinha uma coxinha e uma jaca. Você tava com fome, mano. Tava com muita fome, eu dormi, não sei o que foi. Então, assim, existem sonhos que as pessoas ficam perturbadas com sonhos. E se perturbam porque é um sonho e tal. Claro que a Bíblia diz que Deus fala através de sonhos e visões, ok. Mas não é todo sonho. Não é todo sonho. Aliás, se você olhar direitinho, quando Deus quer falar através de um sonho com uma pessoa, é que hoje, eu particularmente, eu olho mais para as escrituras. A gente tem que medir pelas escrituras, peraí, né? deixa eu ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Deus vai dar um sonho para que todo mundo fique perturbado. Papai tava até em paz, de boa, mas o cara disse que teve um sonho, foi Deus que deu, e diz assim, eu não sei de nada. Eu só quero que você diga. Eu não sei também, aí complicou, não é? Então Deus não vai dar sonho a ninguém para perturbar a vida de todo mundo, não, entendeu? Quando é de Deus, não traz confusão, vem com toda clareza, para que você tenha paz em Deus. Outro ponto importante para irmos para a pergunta final já, rapidamente, estamos aqui agora nos janeiros proféticos, né? Porque muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, promovem esses encontros. Inclusive, eu já falei que eu não sou contra você fomentar e provocar a fé nas pessoas. Eu não sou contra isso de maneira alguma. Eu sou contra o teor do conteúdo que se prega, só vitória, só conquista, só bênçãos e só alegria, como se a vida fosse isso, e não é. Mas a questão é o seguinte, existem muitas frustrações exatamente por conta disso. Mensagens que são para, vai acontecer, vai ter vitória, vai ter bênção, vai ser conquista, este é o seu ano. E as pessoas acabam ficando doentes também, porque absorveram uma mensagem, uma profecia, como se fosse vinda da parte do Senhor, e não foi da parte do Senhor. Há um texto aqui, e era isso que Elon queria falar aí agora, né, Elon? Mas só para ler aqui, olha o que diz a Bíblia. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Vejam, é Jesus falando, abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Olha só que coisa linda. É o próprio Cristo dizendo o seguinte para os discípulos, dizendo assim, olha, gente, se vocês querem ter a perspectiva correta sobre quem Deus é, corrija o caos que está dentro de você. Porque quando você tiver tá aqui, o mundo interior em ordem, mente e coração no lugar certo, a sua qualidade de vida é totalmente outra. Então, de fato, o tom, a cor, esse mundo hoje é diferente quando você coloca em ordem a sua vida interior, o seu aspecto interior. Não é isso, doutora? Para finalizar, eu queria que você fizesse um apanhado aqui rápido, né? Eu sei que não dá tempo para falar muito, mas quero que você volte aqui em outra ocasião, mas de forma muito sintética, dizer assim, olha, qual conselho você daria para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, o que devem fazer, e se devem procurar ajuda na igreja, no consultório? Fique à vontade, minha amiga. Eu gosto muito do conceito de saúde mental, né?
e inteligência emocional como a capacidade da gente lidar com os eventos da vida de forma funcional. Porque o senhor mencionou nessa questão do janeiro profético, e é interessante porque o Senhor não nos promete na Bíblia que a gente não vai ter aflições. Então, é uma notícia um pouco ruim para quem está assim, crendo que 2026 vai ser o ano da vitória e tal. Mas assim, com Cristo, a gente tem uma certeza de que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, mesmo em momentos difíceis. Então, o que seria a saúde mental do cristão? A capacidade de passar por esses momentos difíceis, esses momentos de crise, olhando firmemente para Cristo e sabendo que Ele está do nosso lado e que nós pertencemos a Ele. Então, tudo que vem na nossa vida, eu gosto muito de uma citação que eu uso muito, né, de um documento que alguns cristãos fizeram na Holanda há muito tempo atrás, o Catecismo de Heidelberg, né? Crente também usava catecismo nos tempos mais antigos. E ele fala assim, que é a pergunta sobre o que é a providência de Deus, né? E ele fala que tudo, saúde ou doença, riqueza ou pobreza, vem das mãos paternais do nosso Deus. Isso é um pouco contra o que as pessoas pregam hoje em dia, né? Como assim? Doença vem da mão de Deus, não vem do diabo? A pobreza pode vir da mão de Deus. Só que vê o que ele fala depois, né? Vem da mão paternal. Deus é um pai amoroso. E tudo que ele faz por a gente é para nos tornar semelhantes a Cristo. Então, se você está passando por um problema de saúde mental que você acha que precisa de ajuda profissional, não se sinta fracassado como crente, né? Muitas vezes Deus está usando isso para te trazer para mais perto dele. E muitas vezes a cura que Deus vai te dar vai ser por meio de uma medicação ou por meio de uma psicóloga cristã que vai te orientar, que vai te ajudar a passar por isso. Então, o Senhor ele nos deu meios para lidar com isso. E hoje em dia, graças a Deus, temos medicações que ajudam e temos meios também que não são medicamentosos, mas que o Senhor nos dá assim na nossa mão, que é o cuidado com o nosso sono, cuidado com a alimentação, exercício físico. Estar no meio de pessoas que vão nos ajudar, né? Então, estar no meio da família, estar no meio da igreja, ter um relacionamento com Deus. Isso são os meios ordinários que o Senhor nos deu para cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde mental da forma que Ele nos criou para ser, né? Então, a doença mental é quando a mente ela não está funcionando da forma que deveria. E isso pode acontecer com qualquer um, porque a gente vive no mundo caído e Deus não prometeu que o crente está imune a isso também. Assim como Deus não prometeu que o crente está imune a diabetes, a hipertensão, a câncer, Deus também não prometeu que o crente não teria depressão, não teria ansiedade, não teria outras doenças graves, inclusive. Mas Ele prometeu que estaria ao nosso lado, conosco, todos os dias da nossa vida. Eu gosto muito da passagem do Getsêmani, onde Cristo ora, né, angustiado, e ele fala, a minha alma está angustiada até a morte. E ele está citando um salmo, ele está citando um salmo de Davi, porque Davi, ali no Salmo 6, ele está experimentando fazendo o papel de um profeta, ele está experimentando o que Cristo iria sentir no Getsêmani. Ele estava sentindo ali todos os nossos pecados e o peso do nosso pecado e o peso da nossa angústia, o peso da separação de Deus. Por isso que ele fala que está angustiado até a morte. E isso é uma definição perfeita para o sentimento de depressão. Então a gente pode dizer que Cristo, o nosso Senhor, experimentou o que você pode estar sentindo agora na depressão, essa angústia até a morte, essa falta de energia, essa angústia muito profunda. Só que Cristo ali estava sentindo porque ele estava separado de Deus por carregar o nosso pecado. E ele sentiu isso para que a gente ficasse junto de Deus. Então, nós não estamos mais separados de Deus. E Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós,
como sumo sacerdote por ter sentido tudo isso, né? Cristo, após a ascensão, ele agora é Deus homem. Então, a gente sabe que a humanidade de Cristo não passou. Isso é uma doutrina maravilhosa para a gente, porque a gente sabe que o nosso Deus é homem. Ele é ser humano. E é Deus ao mesmo tempo. Então, ele consegue compreender as nossas misérias humanas, né? Ele passou por tudo isso sem pecar. Então, a gente pode passar por isso com ele ao nosso lado. E o Senhor provê esses meios, né? Provê psiquiatras cristãos, psicólogos cristãos, também para nos ajudar quando isso é necessário. Então, o que eu digo é que eu sei, né? Eu atendo muitos cristãos que se sentem um fracasso como crentes quando precisam procurar um psiquiatra, quando precisam tomar um remédio. Para eles, tomar o remédio todo dia é assim, uma coisa muito dolorosa. Mas não se sinta um fracasso, porque o Senhor, ele está te ensinando através disso. E a tua cura pode ser através desse remédio. Glória a Deus, gente. Olha, Glória a Deus. bom demais, hein, Elon? Bom demais, bom demais. Foi incrível, foi incrível. Agradece a Tony Silva aí. E vamos caminhando pro final. Pois é, ó, mandar um abraço para o nosso amigo Tony Silva Barbearia, a melhor barbearia de Caruaru. Fica ali no Grande Hotel, né? Bem no coração de Caruaru. Abraço nosso amigo Tony Silva. Em breve, né? Um dos episódios aí, o pastor Isaac falou: Tony Silva, em breve estarei aí. Agora sou eu, né? Tony Silva, olha aí, ó. O visual tá precisando dar um tapa aí. E é isso, agradecendo a todos vocês pela audiência em si, por toda a participação, por todo o engajamento, né? Não esquece, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha, obviamente, esse link aqui do nosso episódio para que mais pessoas possam, sim, de fato, ser abençoadas. Não é isso, pastor Isaac? Olha, já ultrapassamos mais de 200 mil visualizações nos últimos episódios e eu digo isso que é Deus que está fazendo isso. Mais de 1.200 seguidores chegaram para o podcast. 1.500 agora, tá? Acabei de ver aqui. 1.500. Veja, as pessoas estão... e o nosso objetivo é esse, é que mais pessoas sejam alcançadas. Então, Deus abençoe você. Doutora Gabriele, muito obrigado, viu? Um abraço para sua família. Foi muito bom tê-la conosco aqui. Pedrinho, valeu, Pedro. Pedro casou, viu, gente? Eu vi, Eita, casou. Entrou no time. Recém-casado, tá no time dos casados agora. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém. Foi bom, hein? Bom demais.